La differenza sessuale è presente in tante forme di vita nella lunga scala dei viventi, ma solo nell'uomo e nella donna essa porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. Homem e mulher, Deus os criou. É o que está escrito na passagem bíblica do livro de Gênesis. A natureza da criação humana está biologicamente reconhecida como feminina e masculina. Há diferenças e há complementariedades visíveis a partir do desenvolvimento do próprio corpo. Tais diferenças e sua importância, com o tempo, passaram a ser o centro de uma discussão social, baseada na ideologia de gênero. A ideologia de gênero foi iniciada praticamente à luz de diversas antropologias que negavam a participação da pessoa integral em todas as dimensões da vida humana. E se abriu um espaço exclusivo para determinar a questão sexual. É muito importante falar desde o início que a ideologia de gênero eliminou, cancelou algumas dialéticas que eram importantíssimas, por exemplo, a liberdade, a expressão e especialmente a identidade. Em 1960, o Dr. John Money, um médico da Nova Zelândia, decidiu testar a ideologia de gênero ou teoria de gênero a partir de um estudo de caso científico publicado no livro Os Papéis Sexuais. Ele é um psiquiatra conhecido por lidar com transexuais e com travestis, então uma das primeiras experiências que ele faz foi com a família Heimer. E o Dr. John Money fala especificamente sobre esse caso no seu livro Os Papéis Sexuais. Lá na página 81 do livro, ele começa a descrever essa família. Havia uma família que vivia no campo e esse casal concebeu gêmeos. Esses gêmeos se chamavam Brian e Bruce. Os dois, ali por volta do 6º mês de vida, começaram a desenvolver problemas de fimose. A mãe e o pai, preocupados com isso, procuraram um hospital para realizar uma cirurgia de fimose nos 2 bebezinhos, que tinham apenas 6 meses. O primeiro a ser submetido a essa cirurgia foi o Bruce. Só que um erro médico no momento de fazer essa cirurgia acabou mutilando o pênis do bebezinho, do Bruce. Então, essa família, esse casal, estava agora com 2 bebês gêmeos e um mutilado. Então, esses pais, muito angustiados, em determinado momento assistiram na televisão um programa onde o Dr. John Money aparecia apresentando um travesti, uma pessoa que havia mudado de sexo e que, portanto, era um experimento de sucesso, demonstrando que um homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode se transformar em um homem com facilidade e com sucesso. Então, assistindo isso, esses pais começaram a procurar por essa alternativa, a alternativa de ressignificar o sexo ou a identidade da criança. Então, foram convencidos pelo Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda. O fracasso da ideologia de gênero enquanto ciência ficou demonstrado a partir desse experimento com a família Heimer. Que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Bruce cresceu com uma identidade feminina e isso comprometeu a sua própria vida. O Bruce, que era a Brenda, não se sentia confortável com o vestido, com roupas cor-de-rosa, não conseguia se ajustar na escola, problemas de sociabilização, não se sentia uma menina, era mais agressivo e mais afeito às brincadeiras de menino do que normalmente uma menina é. E aí se descobre também através do Dr. Diamond que esses encontros anuais que o Dr. John Money fazia com os irmãos eram extremamente violentos, de mau gosto, até criminosos, se diria. Eles relatam, por exemplo, terem sido submetidos a encenações de relações sexuais entre os 2 irmãos e o objetivo seria gravar ou fixar na cabeça das crianças qual era a atividade sexual do macho e da fêmea. Todos esses absurdos só foram revelados mais tarde, quando o Bruce ou Brenda resolveu contar a sua história. Então, esse caso, esse primeiro experimento, que foi o experimento do Dr. John Money, acabou com o suicídio, com a morte
do irmão Brian, com o suicídio do David Heimer. Então, o Bruce, que virou Brenda, que virou David, acabou na vida adulta se suicidando, mesmo depois de ter tentado constituir família, não conseguiu lidar com o trauma da sua história. E os dois pais visivelmente abalados no alcoolismo, na depressão, enfim. A família Heimer foi todinha, os 4 membros dela, destruída pela ideologia de gênero. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. Quando eu nego a identidade de uma pessoa como algo estabelecido, estou negando também a sua própria identidade original, negando que essa pessoa tem toda uma corporeidade, que essa pessoa tem toda uma disponibilidade e, sobretudo, uma historicidade própria. Com relação às crianças, não há nada que se contacte com ideologia. As crianças vão conhecer as pessoas que fazem parte do mundo delas. E estas pessoas têm uma diversidade natural sob muitos ângulos. Algumas são angustiadas, algumas são bem-humoradas, algumas são têm determinadas atitudes, outras têm outras. As crianças vão tomar conhecimento com o que é humano espontaneamente ao longo das oportunidades espontâneas da vida. Então tudo isso vai sendo assimilado de maneira intuitiva e não é preciso pedagogizar quase nada a esse respeito.